Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Hoje, dois blocos de assuntos em torno do pensamento de Francis Bacon para concluir aqui estas pílulas. Seriam as formas como objeto de trabalho da ciência e depois, por último, a ideia da indução por eliminação. Antes de seguir, peço a gentileza de dar o like, se inscrever no canal, se achar pertinente, partilhar o conteúdo nas suas redes sociais. Contribui realmente muito, de modo muito significativo para esse trabalho de difusão filosófica. Então, em Francis Bacon, aqui nós teríamos dois processos que ele procura examinar com essa ideia de forma, que é a ideia de o processo latente e o esquematismo latente. Essa ideia de latente é que nós não conseguimos compreender as coisas pela aparência delas. Quer dizer que sempre há por detrás da aparência aquilo que determina a aparência. E este é, digamos assim, a reflexão mais importante nesse método. Esse método, então, vai buscar o que está por detrás disso. Ainda nesse pensador, é que com esta possibilidade de a gente ler as formas das coisas, é que também que, enquanto cientista, nós podemos inventar novas formas. E aqui, por exemplo, ele exemplifica a criação, por exemplo, de algumas ligas metálicas que cria, por exemplo, o aço, que é exatamente fruto de uma intervenção humana que conhece as formas do mineral de ferro, o mineral outro, que eu não sei qual é a composição que leva ao aço, por exemplo, mas eu sei que este é um exemplo que ele utiliza. Então, essa história de conhecer as formas encaminha nesse sentido. Outros aspectos que, ao conhecer então essas formas, não só as que existem, mas a ideia de que pelo experimento eu consigo criar outras formas, que inclusive passa a atender às necessidades humanas melhor do que as formas anteriores. Esse aspecto da causa, ele procura entender mais a causa formal. Lembrando que existe classicamente a ideia de causa material, causa eficiente, formal e final. De certa maneira, ele se ocupa da ideia de causa formal, e dentro da causa formal, então, esse processo que faz gerar esta forma e que faz, por assim dizer, que manter essa estrutura dessa forma. E isso seria o esforço da ciência. Um exemplo, a estátua de mármore numa praça. E aí a pergunta que se começa a fazer, do que ele é feito, que é a causa material, é o mármore. Quem fez, que é a causa eficiente, no caso foi um escultor. A forma, quer dizer, que é o aspecto que aquela estátua ganhou, esse é o aspecto da forma dela. E o motivo, que é a causa final. Lembrar alguma coisa, exercer poder político. Então, Aristóteles trabalha com essas causas, sendo Francis Bacon a ideia de cuidar apenas de entender como é que é a forma das coisas. E dentro dessa forma, essas forças que atuam para deixá-la sempre naquele estado. A ciência, portanto, faria isso. Para se conhecer isto, enfim, para se conhecer essas formas, vamos passar para a ideia do experimento, porque senão a gente não conhece essas formas. É através do experimento que nós vamos conseguindo entender o que é esta forma. E eu passo para a última parte, que é a ideia da indução por eliminação. Então ele supera a ideia dos ídolos, que atrapalha a gente conhecer as coisas. Depois passamos pela ideia de buscar as formas das coisas, entendendo que essas formas nós podemos criar outras formas, inclusive. E esta, inclusive, é uma ideia de exercício de poder que a ciência permite o ser humano exercer sobre as coisas, porque quando você conhece o que faz, digamos assim, a coisa ter esta forma, você exerce poder sobre ela. Isso tem desdobramentos desde na ideia de negócios, desde na ideia de psiquismo, desde a ideia mesmo de materiais. Conhecendo a propriedade de certos materiais, eu produzo um alimento, ou não. E a ciência contemporânea, por exemplo, desenvolve muito isso, ligado, por exemplo, à indústria alimentar. Feito isso, como que eu faria, então, os experimentos, né? A partir da experiência, eu consigo fazer a extração de alguns princípios, de alguns axiomas ou hipóteses. E depois
experiências iniciais, eu, digamos assim, aplicaria de novo em forma de experimento para ver o que acontece. Então, eu parto de uma ideia geral, que eu extraio de observação. Ali eu pego, então, e preparo o experimento e produzo o experimento. E a partir dessa produção de experimento, eu consigo produzir aí um primeiro processo de hipótese, digamos assim, já mais aprofundado e mais próximo das coisas. E aí ele faz uma tábua de anotação e para chegar, digamos assim, nessa primeira fase de hipóteses já testadas de modo experimental. Para chegar nisto, ele parte de uma ideia mais geral, aplica experimento, faz uma tábua de anotações. Dessa tábua de anotações, ele chega num processo que é uma espécie de hipótese, ele chama de vidma, as primeiras vidmas, quer dizer, a primeira colheita aí de uva, no caso, né? Você chega nessa primeira colheita. E essa tábua é a seguinte forma, são 3 tópicos dentro dessa tábua, quando você está experimentando, que você vai anotar. A ideia de presença, ausência e grau. A presença você quer fazer um resultado, digamos assim, do bolo ficar doce. Então você vai verificar se tem presença de açúcar. Ou você está experimentando alguma forma de adoçar o bolo. Você experimenta várias fontes de adoçar, e aí desses experimentos você vai anotar em qual apareceu a presença do doce e qual não apareceu. Então bolo 1, bolo 2, bolo 3 e o 4 não. Aí depois a ausência, então o bolo 4, e o 3 e o 4 não apareceu a coisa. Você vai fazer esse tipo de ausência. Dentro dos bolos que apareceram, depois você vai fazer um grau. Qual que ficou mais doce, qual que ficou menos doce. Isso vai levar à exclusão das hipóteses falsas. Se você tinha a ideia que poderia se fazer o doce do bolo de plantas, não só da fonte da cana-de-açúcar, por exemplo, você vai excluir aquelas hipóteses. Poderia ser com a beterraba, poderia ser com a laranja. Você vai, com isso, conseguir excluir, porque você está perseguindo uma ideia de uma forma de tornar o bolo doce. E aí você faria essas eliminações e ficaria, então, não, só é possível adoçar o bolo com açúcar mesmo, não é possível adoçar com outras coisas. Então você sai de uma ideia lá geral e por esse experimento, por todo esse movimento que é sempre complexo, você consegue ter então uma certeza. Só é possível fazer, ou um resultado muito interessante só acontece com esse contexto. Enfim, isso seria o método de produção de ciência que eu estou aqui fazendo por cima, as ideias bem por cima. Esse método ele se desenvolve até os nossos dias, mas guarda estas características. O cientista hoje, ele parte, obviamente, de uma interação com a história da ciência, que já é fruto de experimentos, então a gente não parte do zero. Então você parte dessa ideia genérica e faz os experimentos e depois passa a anotar e contabilizar esses resultados para concluir alguma reflexão objetiva a partir desses resultados. Fazendo no final aí uma espécie de junção desta questão prática com aquilo que inicialmente imaginamos sobre a coisa. E isso é feito um ajuste, obviamente abrindo mão daquilo que eu imaginei e que foi falso, e tentando, digamos assim, fazer surgir uma nova reflexão a partir desse experimento prático. Nós estudamos isso em filosofia da ciência ou metodologia científica nos cursos superiores. Este método ele não é o único método de produção de ciência, é muito importante dizer isso. As ciências humanas têm outras variações de métodos. Este método é muito aplicado mais nas ciências como biologia, física e às vezes até mesmo na ideia das ciências sociais aplicadas, que tenta ler uma objetividade do fenômeno, por exemplo, como se comporta a classe social trabalhadora nos grandes centros em relação ao consumo. Aí o indivíduo pensa hipóteses a partir já de uma literatura, depois faz um experimento sociológico, e aí tem que ter um cuidado com a questão ética, não pode se fazer, por exemplo, o teste de cloroquina em pessoas que não autorizaram, e testes que não estavam na fase já de testar em pessoas. Por exemplo, no caso da área médica,
Tem todo um processo laboratorial, depois todo um processo com animais, que muitas das vezes tem as pessoas que defendem que não deveriam fazer testes com animais, eliminar esta fase, e só depois se faria com humanos. Então existe todo um processo que vai desde essa hipótese até a implementação do medicamento. No caso específico, por exemplo, dos medicamentos, os biólogos aí que saberão muito mais dizer quanto tempo, mas é bastante tempo. É surpreendente o quanto tempo se leva para produzir um medicamento. Exatamente porque tem todo um cuidado ético de você não fazer experimentos aleatórios e inconsequentes e que pode gerar assim, deformações, etc, etc, com relação ao respeito à vida. Então esse método é bem utilizado aí, mas em outras áreas não. A filosofia, por exemplo, não necessariamente utiliza isto como método. O trabalho filosófico, aceito e válido como produção de conhecimento acadêmico, necessariamente utiliza este método. Esse método é de um setor específico, o qual nós nos beneficiamos muito, mas esse método, digamos assim, ele é um método particular. O da filosofia atua num outro campo do conhecimento e a existência de vários métodos, digamos assim, que contribui para a complexidade do conhecimento que nós temos hoje. Isso é extremamente importante a gente entender isso. Necessariamente, algo para ter uma validade de conhecimento humano, ele tem que ser uma validade científica neste método. Isso é importante a gente entender. Eu já falei em vídeos passados, às vezes o indivíduo fica na posição de verificacionista, por exemplo, ligado a uma dimensão que é a dimensão do sagrado na vida do humano. Que necessariamente aí se aplica esse método. Então, poderia falar aqui métodos nas ciências teológicas, método nas ciências sociais, método nas ciências humanas, na filosofia, método nas ciências biológicas. Todos eles serão métodos que têm uma certa semelhança com esse achado histórico, mas que nos últimos 300 anos encaminharam para uma atualização contemporânea. Todos sabem da necessidade de um método e da discussão de um método, e de pensar esse método de um modo racional, objetivo, digamos assim. E nesse sentido, quando um desses campos estão fundamentando a sua área de conhecimento, sem dúvida, a contribuição de Francis Bacon é fundamental. Agora, quando a gente já está na fase da ciência dos dias de hoje, por exemplo, na biologia, na criação de vacina, esse método já tem aí uma longa história de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, basicamente é isso. Enfim, muito obrigado. O próximo vídeo será justamente sobre René Descartes. E aí, propriamente, a grande referência para a modernidade. Além de Francis Bacon, René Descartes assim, utilizamos hoje pensamento cartesiano, plano cartesiano, racionalismo, tudo isso, digamos assim, René Descartes acaba sendo uma referência histórica até mais forte do que Francis Bacon. Até o próximo vídeo, muito obrigado.